Olá! Hoje nós vamos apresentar um vídeo sobre a implementação do ensino médio integral, com ênfase em empreendedorismo e mundo do trabalho. O nosso tema de hoje é um tema mais geral, que é o tema ser protagonista, em busca de um aluno autônomo. Esse tema, ele é o panorama geral desse curso, que busca com que o nosso aluno, ao final da terceira série do ensino médio, tenha autonomia para decidir e para escolher aquilo que ele quer fazer para a vida dele. Então vamos lá ao nosso tema de hoje, que é o ser protagonista em busca da autonomia. Como nós podemos influenciar os nossos alunos, influenciar os nossos educandos para que eles busquem uma autonomia para a vida? A gente pode observar essa aquisição de autonomia de duas maneiras. Às vezes, no contexto social do aluno, no contexto familiar, ele tem incentivos, tem pais que instrumentalizam, ou tem amigos que instrumentalizam esse aluno para que ele seja um ser autônomo. Mas a gente também pode buscar na escola essa aquisição de autonomia através de atividades elaboradas estrategicamente para a construção dessa competência. E aí entra o nosso foco, que é justamente criar atividades e ter uma intencionalidade nas atividades para que os alunos construam essa autonomia. Claro que o aluno não chega na escola autônomo, Ele vai buscar essa autonomia lá no final do ensino médio. Então, a gente mostra aí uma escala do nosso curso, Então, a gente chega com um aluno dependente, O aluno é muito dependente no primeiro ano do professor. No segundo ano, a gente já espera que o aluno esteja na fase de colaboração, ou seja, ele participe mais ativamente, tenha mais empenho e participe mais ativamente das atividades, não seja um receptor, mas também seja um colaborador da construção do conhecimento. E no terceiro ano, que é a terceira série, a gente adquirir a autonomia. Claro que não vai ser passado de uma série para outra, sem ter mini atividades aí, mini escalas. Então, nós temos muitos degraus, para subir, dentro de um mesmo ano, dentro de uma mesma série, para chegar e mudar o aluno de escala. Então, quando ele chega na fase da dependência, a gente precisa aqui, lá no iniciozinho, trabalhar com exercícios, trabalhos em time, pesquisas, projetos de intervenção, para que o aluno comece a despertar essa autonomia. Então, muitos dos exercícios que vocês vão ver nas nossas atividades de OPA, que são as orientações para planos de aula, são exercícios simples. O que conta para a gente é a intencionalidade com que o professor vai trabalhar com aquele exercício. Vamos observar, o que a gente tem de diferente nesse curso, Além das disciplinas regulares, nós vamos ter as disciplinas do núcleo articulador, que é estudos orientados, projetos de intervenção e pesquisa, projeto de vida e empreendedorismo. Nós não vamos falar muito sobre as disciplinas hoje, não vamos nos aprofundar, mas nós vamos falar de algum exercício, de algumas atividades dessas disciplinas. Como, por exemplo, essa atividade de primeiro semestre de projeto de vida. Qual é o objetivo dessa atividade? Que o aluno entenda, e faça uma reflexão para que haja um autoconhecimento dele. Claro que aí nós vamos passar por várias etapas, A etapa dele com ele mesmo, que é a etapa do autoconhecimento, ele com a família, ele na vida escolar, ele na comunidade. Então, o aluno começa aí a criar um processo de identidade. Numa das etapas, a gente tem a construção do eu e minha vida escolar. E aí o aluno começa a entender como que ele estuda e como que ele aprende.
Uma das esferas que a gente espera que ele perceba e que o professor aí vai trabalhar em sala de aula é a esfera da forma preferida de aprendizado do aluno. Escutando o professor, lendo livros e textos, estudando com colegas. Então, o aluno, nesse primeiro momento, já vai ter uma introdução do que é uma metodologia do nosso trabalho, que é a aprendizagem colaborativa. Porque uma das nossas intenções é que o aluno trabalhe em times e ele assim construa junto com seu par, ou seja, junto com seu colega, um conhecimento. Aqui já temos, né, em estudos orientados, que é trabalhado concomitantemente no primeiro semestre, a orientação para a formação desses times. Já tive alguns professores que reclamaram do nome time, né? Mas pode chamar de equipe, pode chamar de time, né? O importante não é o nome, o importante é a estrutura que a gente dá para esse aprendizado, né? A estrutura do trabalho em conjunto, ela tem que ser orquestrada pelo professor. Então tá lá, né? 5 dicas para o trabalho em time. Número 1, não deixe ninguém para trás. É importante que cada jovem do time seja responsável pelo seu aprendizado e também pelo aprendizado dos colegas. Número 2, participar sempre. Todos devem colaborar trazendo seus pontos de vista, ouvindo os colegas, dando o melhor de si. Nas atividades, cada jovem pode exercitar, liderar o time e ser liderado pelos colegas. Isso é uma grande, uma parte muito importante do nosso conteúdo, né? Que é a parte de liderar e saber ser liderado. 3, resolver desafios da aprendizagem. O professor é sempre um bom parceiro quando surgem dificuldades para aprender, mas não é legal que ele os resolva. Essa é uma tarefa do time. Ou seja, o professor é um mediador. Ele vai problematizar, mas ele não vai resolver. Ele vai fazer o aluno pensar. Número 4, identificar problemas e soluções. Podem surgir questões de convívio, disciplina, interesse e colaboração entre os participantes. É o time responsável por reconhecer o problema e propor soluções antes de pedir ajuda ao professor. Ter iniciativa. É a tarefa de todos no time pensar sobre a atividade que está sendo realizada, sugerir e refletir sobre o que fazer antes de agir, persistir na solução sem deixar vencer pelos obstáculos e aprender com os erros e acertos. Então, aí temos, né, o quadro da aprendizagem em times. Mais um fator importante da aprendizagem em times são as missões de tô líder e tô liderado. Então, a missão de ser líder, né, às vezes, faz parte, né, da nossa vida, do nosso convívio social. E aí você tem, né, o líder como aquele que ajuda o time a chegar num objetivo comum. E às vezes esse mesmo aluno vai estar liderado, ou seja, ele vai ser parte do time e ele vai ter que aceitar as orientações, né, a divisão de trabalho, a orientação do líder. Mas claro que ele é parte importante dessa construção do conhecimento. Então, os alunos têm que se revezar nessa liderança. E aí entra um outro fator que a gente trabalha muito, né, que são os fatores socioemocionais, né? Se vocês perceberam aqui na construção do time, né, quando ele fala, né, identificar problemas e soluções, né, de convívio, de disciplina, de interesse, e os próprios alunos terem que reconhecer reconhecer soluções para esses problemas, mostram bem para a gente que são atitudes que vão despertando no aluno um convívio socioemocional saudável. Ou seja, o conflito pode existir, a dúvida pode existir, a discordância pode existir, mas eles têm que chegar num denominador comum, assim como acontece na vida. Mais um dos objetivos de projeto de vida, né? Os objetivos de projeto de vida, né, a gente já viu lá no início, que é o autoconhecimento. E a partir disso, a autogestão. O que é autogestão? Né? É o aluno saber cuidar do tempo, saber cuidar da vida, de como buscar soluções para enfrentar os desafios. E isso também é preparado pelas atividades.
E uma dessas atividades é qual é a minha atitude. Então, faz o aluno refletir sobre as atitudes dele em sala de aula, sobre as atitudes dele perante a sociedade, sobre as atitudes dele perante a família. E isso vai causando aquela construçãozinha de degraus. Vamos voltar lá em cima. Tá vendo esses pequenos degraus? São exatamente esses degraus que fazem com que o aluno, né, aprendendo a cada dia, né, uma atividade nova, aprendendo uma questão de liderança, aprendendo a resolver conflitos, aprendendo a administrar o seu tempo. Ele vai subindo na escala dessa dependência em busca, né, da atividade, da colaboração. Então, dentro dessa primeira série, esse aluno vai subindo e atingindo, né, tendo pequenas vitórias, né, para atingir e para buscar a sua autonomia. Então, por isso que a gente fala, dentro de uma mesma série, esse aluno ele pode subir nas escalas em busca da autonomia, que é lá na terceira série. No próximo vídeo, nós falaremos sobre as metodologias integradoras. Vamos nos aprofundar um pouco mais nas metodologias. Obrigada!